Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma manhã, estamos aqui na presença do Senhor para poder trazer algo da parte de Deus para vocês. Amém? Quero nesta feita falar sobre a figueira estéril, que está relatada no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6 ao versículo 9, que está escrito: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está, e se não, mandarás cortá-la. Amém? Bendito seja o nome do Cordeiro. À luz da palavra de Deus, nós queremos trazer esta parábola para apresentar o que Cristo estava anunciando ali à nação, aos escribas, aos fariseus, aos saduceus, aos mestres da lei, doutores da lei, que eram detentores da palavra do Senhor, e eles estavam, na verdade, distorcendo as verdades de Deus e apresentando mandamentos de homens, e isso fazendo com que a nação não encontrasse o caminho da verdade, não encontrassem o caminho que deveria seguir. E o Senhor, é necessário vir a esta terra para poder anunciar o caminho, para apresentar a vontade do Pai, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. E quando nós encontramos esse capítulo 13, no início dele, nós vamos ouvir o Senhor dizendo que naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ou seja, aqui nós podemos entender que aqueles homens anunciam a Jesus um ato que Pilatos tinha feito, que Pilatos tinha realizado contra o povo da Galileia. Pilatos era quem estava como governador da Judeia. Governador da Galileia era Herodes. E esse ato ao qual Pilatos cometeu nessa atrocidade, matando homens, matando 18 homens, ao qual Jesus vai depois anunciar para eles que ele, como sendo onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele vai anunciar para aqueles que estão lhe avisando ou querendo lhe apresentar algo que lhe trouxesse, na verdade, uma revolta, que ele trouxesse algo que ele pudesse se levantar contra Pilatos, como se eles estivessem jogando Jesus contra Pilatos, anunciando o que Pilatos fez ao povo galileu. E ele, como estava vindo da Galileia, ele, como sendo um galileu não de naturalidade, porque ele era da Judéia, mas por ter vivido na Galileia, ter crescido na Galileia, eles tinham ele como um galileu. E eles tentam fazer essa ligação para tentar levar Jesus a ser contra Pilatos, para que Pilatos pudesse agir com a sua brutalidade, com a sua atrocidade contra Jesus, para que eles pudessem se livrar, porque já estavam armando mesmo ciladas para Cristo, já estavam de todas as formas tentando matá-lo, porque Jesus tinha apresentado as suas falhas, os seus erros, as suas mentiras. Jesus já tinha dito a eles diretamente que eram hipócritas e que viviam como sepulcros caiados, totalmente limpos por fora, mas totalmente contaminados por dentro, sujos por dentro, cheios de rapinas. E Jesus, ao conhecer e saber que aquele anúncio, aquele que está sendo anunciado para ele é algo que está levando ele a um momento de ira ou de descontentamento de Pilatos, e que ele pudesse trazer algo contra o governador da Judéia e viesse trazer dano para si, Jesus pondera naquilo que está sendo ouvido, e agora Jesus vai lhe dar uma resposta
para eles que precisavam voltar ao primeiro amor, que precisavam voltar às Sagradas Escrituras, que precisavam voltar ao que estava escrito lá na sua Torá, o que estava escrito na lei do Senhor, que eles precisavam voltar à misericórdia, ao amor, ao perdão, coisa que eles já tinham esquecido, e hoje não é diferente de nós, meus queridos. Hoje o Senhor também está tocando no meu coração, tocando no seu coração através dessa palavra, para que nós voltemos ao primeiro amor. Precisamos fazer um avivamento dentro de nós para voltarmos à primeira busca, para voltarmos ao perdão, para voltarmos a liberar o perdão, para voltarmos a liberar o amor, para que voltemos a apresentar aqueles que são necessitados de uma ajuda, de um socorro, para que nós possamos voltar a anunciar a verdade do Evangelho, para que nós possamos buscar vidas para o seu reino. Então Jesus está anunciando àqueles homens que ele conhece a situação, porque ele vai afirmar no capítulo 3, no versículo 3, ele vai dizer: não erram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, ele estava dizendo no versículo 2, aquilo que estava sendo anunciado, que Pilatos tinha matado aqueles galileus, mas Jesus vai anunciar para ele dizendo: eu porém lhes afirmo, pensais que estes galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem padecido dessa forma? Às vezes nós achamos que porque uma pessoa morreu de uma forma mais violenta, ela tem mais pecado do que a outra que morreu simplesmente deitada na sua cama. Mas para o Senhor não existe diferenciação de pecado. O pecado tudo é igual, tem o mesmo limite, tem o mesmo tamanho, tem o mesmo teor, tem o mesmo dano. Tanto faz ser um pecado de um homossexualismo, tanto faz ser um pecado de uma atrocidade violenta, tanto faz ser um pecado de um estupro, como um pecado de uma mentira, como um pecado de um adultério. Tudo para Jesus tem o mesmo peso, para ele não tem diferença de tamanhos de pecado. O pecado tem o mesmo valor, e o valor, o seu salário é a morte. Então Jesus, sabendo disso, não querendo que as pessoas se enganassem por isso, ele apresenta: vocês pensam que porque eles morreram dessa forma, eles têm mais pecado do que vós? E ele vai continuar dizendo: não, olha, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Jesus aqui apresenta que para Deus não existe diferenciação de pecado. Pecado leva à morte, e nós temos que nos distanciar do pecado. Precisamos estar vivendo uma vida de cristão, precisamos viver uma vida reta, precisamos nos desviar do erro, nos afastar daquilo que desagrada a Deus e servir ao Senhor com alegria, buscando as coisas que são de cima, como está escrito lá no livro de Colossenses capítulo 3, e tendo os nossos olhos bons, buscando as coisas que são de boa fama, buscando as coisas que são justas, buscando as coisas que são agradáveis, buscando as coisas que trazem honra ao nome do Senhor, para que a luz que emana de nós seja uma luz que venha iluminar as trevas, e não ser uma luz que venha nos trazer um dano, mas que possamos ter o nosso corpo livre, o nosso corpo totalmente limpo e não envolvido com as trevas, para não ser condenado com elas. Então Jesus vai apresentar para eles uma figueira, uma parábola de uma figueira. A figueira aqui representando Israel, a figueira infrutífera, que não está frutificando, uma figueira que não está dando os frutos necessários para o crescimento do reino. E Jesus vai proferir essa parábola dizendo: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho, pode cortá-las. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Aqui eu entendo que Jesus está apresentando para aquela nação, para aqueles que estão ali, detentores da palavra de Deus, Jesus está anunciando o fim, Jesus está anunciando a vinda do fim dos tempos. Jesus está anunciando que é necessário haver um renovo, é necessário nascer de novo,
É necessário que Israel viesse a nascer de novo, buscando nas verdades das Escrituras aquilo que estava oculto, que eles viessem a se desvencilhar do seu eu, das suas vontades, do seu intelecto, do seu entendimento, das leis ao qual eles colocaram o jugo pesado sobre as nações, sobre a nação, na verdade, sobre os povos, mas que eles precisavam voltar à verdade das Escrituras. Eles se preocupavam com algumas coisas que lhe eram úteis, lhe eram agradáveis, e ocultavam outras que lhe eram de devido valor, como o amor, como a misericórdia, como o perdão, como o serviço, como a gratidão. Isso era ocultado, e sim, faziam aquilo que aos olhos das pessoas lhe aparentavam uma certa santidade. Então essas diferenciações o Senhor vai apresentar com esta figueira, com essa parábola da figueira estéril. Jesus vai apresentar que o homem tinha uma figueira, a figueira Israel, colocada em uma terra onde está totalmente pronta, apta para uma boa colheita, para uma boa frutificação. Por isso que Jesus vai anunciar e dizer: os campos brancos já estão, mas é necessário que haja os ceifeiros, é necessário que os ceifeiros sejam preparados, é necessário que tenha os arautos para anunciar as boas novas, para expandir este reino, para vidas serem salvas. Mas eles reteram a salvação, reteram a palavra para si, e não era para compartilhar no entendimento deles, porque eles eram um povo escolhido, eles eram um povo santo, eles não poderiam ser misturados com outras nações. Mas o desejo do Senhor desde o começo, desde lá quando ele escolhe Abraão, o desejo do Senhor é: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O desejo do Senhor sempre foi expandir, porque ele veio para todos, ele não veio somente para uma nação, ele veio para uma nação que lhe rejeitou, e quando lhe rejeitou, primeiramente, aí ele foi buscar, além daquela nação, os outros que também seriam seu povo, os outros que também seriam alcançados, porque quando o povo de Deus lhe rejeita, ele sai em busca daqueles que não eram seu povo, mas que passariam a ser seu povo através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Então a Bíblia nos apresenta que quando ele conta esta figueira, o dono da figueira, o dono da vinha, colocou a figueira em um lugar próspero, um lugar fecundo, um lugar onde tinha tudo para poder dar os seus frutos. Ela estava em igualdade com aquelas vinhas que estavam frutificando, ela estava em igualdade em uma terra onde ela poderia ter os mesmos benefícios. Mas a parábola nos apresenta que a figueira, ela continua estéril. Ela está em uma terra preparada, ela está em uma terra hábil, ela está em um lugar fértil, mas ela não consegue gerar. Ela se ocultou, ela se omitiu, ela se reteu, ela está presa, ela está ali envolvida com o seu eu, e ela não consegue frutificar. Mas o dono da vinha agora, depois de 3 anos visitando para tirar dela o fruto e não encontrando, deseja agora, há uma ira sobre ele, e o desejo dele é destruir, é cortar, é arrancar, é fazer com que aquela figueira ela seja exterminada, extraída daquele lugar. Mas existia alguém que estava envolvido com ela, existia alguém que tinha olhado para ela, que tinha cuidado dela, tinha visto ela desde a plantação, tinha preparado o terreno, tinha feito ali todo um processo para que ela pudesse estar colocada naquele lugar, plantada naquele lugar, e para que viesse dar os seus frutos necessários. Alguém que tinha interesse nela e que entra em cena para poder ser mediador entre ela e o dono da vinha. Ou seja, entra na história o viticultor. Aqui eu entendo o viticultor como Jesus apresentando ele mesmo. Olha, Deus está irado, ele tem vindo em busca de vocês, ele tem vindo em busca na sua nação, e os frutos delas não são agradáveis. Ele tem vindo visitar o seu povo, e o seu povo lhe rejeita e continua nos seus pecados, continua envolto com tudo aquilo que lhe desagrada. Mas eu vim aqui como viticultor, como aquele que está mediando a situação, e eu tenho visto o seu sofrimento, eu tenho andado por vocês, eu tenho vivido ao meio de vocês, eu estou aqui para poder apaziguar
essa ira do Senhor para com o povo. Eu estou aqui para intervir nessa situação. Alguém que se preocupou com aquela figueira, alguém que sabia que aquela figueira poderia frutificar, que poderia dar fruto, que amou aquela figueira. Olha o que é que eu quero trazer nesta manhã para mim e para você, meu querido. Muitas vezes nós estamos como uma figueira. Muitas vezes nós estamos aqui, fomos colocados em um lugar, fomos preparados pelo Senhor, fomos arados, adubados, preparados para frutificar, mas retemos os nossos frutos. Aquilo que absorvemos, ficamos somente para nós e não dividimos, não compartilhamos, não trazemos vida, não alcançamos pessoas. Aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos como alguns dons, um dom de louvar, um dom de pregar, um dom de orar, um dom de evangelizar, um dom de fazer algo para o reino, muitas vezes nós retemos. Nós nos chateamos com o homem, nós chateamos às vezes com pastores, nos chateamos às vezes com irmãos e por isso retemos o dom que foi colocado em nossas mãos. Mas o Senhor nesta manhã está dizendo para mim e para você, é tempo de frutificar, é necessário frutificar. O Senhor tem saudade do seu louvor, o Senhor tem saudade da sua oração, o Senhor tem saudade da sua consagração, da nossa consagração, o Senhor tem saudade da nossa palavra, o Senhor tem saudade do nosso envolvimento, da nossa força de querer evangelizar, do desejo de extrair vidas, de trazer algo para o seu reino, de levantar o abatido, de visitar aquele que está cativo. O Senhor tem saudade dos momentos que nós levantávamos pela madrugada e iríamos dobrar os nossos joelhos, entrar em sua presença e conversar com Ele, apresentar o dia, a alegria, apresentar as dificuldades, mas saber que Ele é conosco e que Ele nos ajudaria. Aleluia, o Senhor tem saudade dos momentos que você na sua pia louvava, exaltava e glorificava, o momento ao qual você varria a sua casa, mesmo no seu trabalho, mas era adorando, era exaltando o Senhor. Ele se envolveu tanto com você, que Ele tem saudade desse momento. Ele quer que você dê os frutos, mas você está retida como a figueira, não consegue frutificar. Aleluia, e o dono da vinha, por causa da nossa omissão, ele vai nos arrancar, ele vai fazer com que não venhamos mais a ter condições de dar frutos, mas o vinhadeiro está envolvido porque nos ama, e ele, para poder fazer isso, ele disse: não, dê mais um tempo para ela, dê mais um ano para ela, e eu me responsabilizo eu vou escavar a terra, eu vou colocar o estrumo, eu vou adubar a terra, eu vou preparar para que ela venha frutificar. O Senhor, Ele preparou a terra, Ele levou sobre os seus ombros o madeiro, Ele levou os açoites, os azorragues sobre o seu corpo, Ele levou o escárnio, a humilhação, a zombaria, o vitupério no seu ser. Ele derramou o seu sangue, colocou sobre ele a cruz, Ele colocou sobre ele a coroa de espinho, os cravos nas mãos. Ele colocou tudo isso em prol de mim, em prol de você, para que viéssemos a dar os frutos, que pudéssemos a gerar. Ele preparou todo esse terreno para nós poder encontrar o lugar da salvação, o lugar em meio às águas correntes, às águas tranquilas, para que pudéssemos ter novamente o desejo e a vontade de frutificar, de anunciar o reino. O Senhor está dizendo nesta manhã para mim e para você: é tempo de anunciar, é tempo de levar as boas sementes, é tempo de frutificar, é tempo de anunciar o reino, é tempo de levar as boas novas de salvação, é tempo de gerar, porque os dias estão se findando. Ele já pagou o preço, Ele nos libertou do pecado, Ele comprou a nossa dívida, Ele nos tornou inocente diante de um Deus irado, e agora nós temos liberdade de adentrar ao Santo dos Santos sem intermédio de sacerdote. Hoje nós temos direitos ao Senhor, as bênçãos, as benéficas celestes, pelo amor derramado, pelo sangue vertido, pela cruz que o Senhor ali instituiu como sendo a porta de entrada para a salvação. O elo entre o homem e Deus é a cruz, é a passagem da cruz, é a mensagem da cruz. Então receba essa mensagem, anuncie essa mensagem, traga vidas para o reino, anuncie o evangelho, fale da verdade do reino, fale da salvação, fale do inferno, que muitos estão indo, muitos estão sendo condenados com a sua dívida paga, muitos estão presos como se pássaros estivessem em uma gaiola, presos com a porta aberta, porque ainda não encontraram a passagem, aleluia, que nos leva à vida eterna, que é Cristo Jesus. Ele é a porta de passagem, Ele é o
elo, Ele é o mediador, Ele é a intermediação entre Deus e o homem, entre Deus, o homem e os céus. Então anuncie o reino, passe pela cruz, sirva ao Senhor, dê fruto, para que daqui a um tempo, quando Ele vier novamente buscar o seu povo e selecionar uns à direita, uns às suas esquerdas, ele possa dizer: bem-vindo, benditos do meu Pai, para o lugar preparado na eternidade, para aqueles que estão à sua direita, para aqueles que lhe servem, para aqueles que fazem o seu operar, para aqueles que têm desejo de fazer, para aqueles que não se omitem, para aqueles que não se ocultam, para aqueles que não ficam ali omisso, sem anunciar, rendendo e escondendo o seu talento, mas para aqueles que multiplicam, para aqueles que frutificam. O Senhor tem preparado tudo isso para mim, para você. E como Ele disse no livro de Isaías, aleluia, Isaías profetizando vai dizer: e Ele verá o precioso fruto do seu trabalho. Oh, glória a Deus! Temos que estar anunciando o reino, temos que estar anunciando a salvação, porque muitos estão livres da condenação, mas sendo condenados por não conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Anuncie o reino, faça com que o Senhor venha trazer, aleluia, alegria no seu ser. A alegria do Senhor é a nossa força, e essa força nos impulsiona a falar do reino, das verdades, das maravilhas, porque para isso Ele veio, para nos dar vida e vida com abundância. Amém? O Senhor tem saudade de ti. Anuncia o reino, porque está preparado para ti algo bem melhor. As tribulações desta terra não há de se comparar com a glória que está por vir. Amém? Jesus te abençoe. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.